Bom dia, meus amores. Vamos começar, a nossa aula de história. E hoje nós vamos revisar um pouquinho o que a gente aprendeu no capítulo, anterior, antes da gente entrar de recesso, tá bom? Vamos fazer uma revisãozinha bem rápida, E nesse capítulo a gente viu sobre muitas coisas, A gente estudou sobre o quê? Sobre o povo brasileiro, sobre a origem, como foi que surgiu, A gente viu os costumes da família, a gente viu como a família é formada, Que cada família ela tem um costume, cada família ela é formada de uma maneira. A gente viu também sobre o papel da mulher, na sociedade, como é que mudou, o papel dela, o que é que ela fazia, o que é que ela faz hoje, A gente viu também como que era a família do passado, como que eles se comportavam, Como que eles viviam. A gente viu também sobre as comidas, sobre as origens, De onde é que cada comida veio, a influência, De outras famílias aí na família brasileira, Que a gente viu que o quê? Que a família brasileira, ela é, uma mistura de povos, E aí a gente viu a chegada de alguns povos que deu, então, a origem aqui aos brasileiros, Então foi misturando os povos e aí surgiu. Por isso, as famílias, elas são tão, diferente uma das outras, porque depende aí da mistura, que aconteceu aí dos povos, Qual foram os povos que juntou, que casou, que formou a família. Então, nós vamos abrir o nosso livro na página 66, Que aí é uma pequena revisão do que a gente aprendeu nesse capítulo, para a gente poder, tá iniciando aí o próximo capítulo, desse bimestre. Então, aí na página 66 tem as atividades relacionadas ao que a gente já aprendeu aí nesse capítulo, tá bom? Então, nós vamos fazer a página 66 e a página 67, tá? E aí, na próxima aula, nós vamos começar já o capítulo 7, tá? Então, nós vamos aí, ó. Na número 1, nós vimos, que as comidas, ela tem origem de outros povos, Os povos, eles vieram para cá e aí trouxeram com eles, a alimentação deles. E aí, assim, o povo brasileiro também, se acostumou a comer, a fazer na mesa brasileira, E às vezes a gente come e a gente não conhece a origem real daquele alimento, A gente viu aí que, algum alimento que vem da origem portuguesa, da origem indígenas, Como o aipim, a sopa portuguesa, O quibe que a gente gosta de comer, é da origem árabe. Então, a gente aí já aprendeu alguns alimentos. Então, hoje nós vamos revisar aí isso que a gente já aprendeu. Então, vamos lá. Na número 1 está assim: observe as fotos das comidas abaixo. Você gosta de algumas delas? Sabe qual é a origem delas? Desembaralhe as letras da palavra destacada em cada frase. Depois escreva essa palavra corretamente. Então, aí, tem alguns pratos bem deliciosos, a letra A, a letra B e a letra C, Aí, a letra A, esfirra fechada, A esfirra, ela tem origem o quê? Árabe, Aí tem a farofa, feita com farinha de mandioca, Que aí a gente vai descobrir qual é a origem dela, que a gente também já sabe, qual é a origem da mandioca. E por último, aí na letrinha C tem uma deliciosa macarronada, E aí agora a gente vai desembaralhar essas palavras e vamos descobrir qual é a origem desses deliciosos pratos. Na letrinha A esfirra é a origem, é de que origem? Aí você vai desembaralhar, eu já até dei a dica,
vai desembaralhar a palavrinha que está em destaque, ela está mais escurinha, e aí a gente vai escrever qual é a origem aí da esfirra. Letrinha B. A farinha de mandioca é de que origem? A mesma coisa, vamos desembaralhar e descobrir qual é a origem da mandioca. E por último, a macarronada. Vamos desembaralhar e escrever ao lado na linha. Número 2. Observe a ilustração e responda às questões. Aí você vai observar aí ao lado a figura, né, a imagem. São crianças, né, aí fazendo origami, né, dobraduras coloridas. Então, você vai responder em cima dessa imagem que você está olhando aí. O que as crianças estão fazendo? Aí você vai observar e você vai escrever na linha aí ao lado o que é que as crianças estão fazendo nessa imagem, tá bom? Letra B. Qual é a origem dessa atividade? Marca um X. Então, qual é a origem da atividade que as crianças estão fazendo? Italiana, brasileira ou japonesa? Aí você vai marcar um X na respostinha correta. Página 63, número 3. Leia o texto e responda as questões. Então, a gente vai ler esse pequeno texto aí, tá? Da Ana Bush e Caio Vilela, O Mundo de Criança, São Paulo, Panda Books, 2007, página 62. Muitas crianças têm bisavós, avós e até mesmo os pais que vieram de outras partes do mundo. Tem gente de Portugal, da Espanha e do Japão, do Líbano, da África, da Itália, da Alemanha, da Coreia e de vários outros lugares. Com essa grande mistura, tem criança com um avô português e uma avó alemã. Outra que é filha de mãe japonesa e pai libanês, né? Então, foi o que eu já expliquei para vocês. São as misturas dos povos, né? Conforme os povos foram chegando no Brasil, eles foram se misturando, né? Então, é aí essa mistura bonita, né? Que deu origem ao povo brasileiro. Então, na letrinha A, do que o texto se trata? Aí, sobre o que a gente leu no texto, né? Aí você vai responder aí. Na letrinha B, no município onde sua escola está localizada, há influências culturais de outros povos? Em um passeio com um professor, observe o retorno da escola em busca dessas influências de volta à sala de aula. Você e seus colegas vão compartilhar as descobertas que fizeram. Ou seja, né, aqui, lá, né, próximo à escola, no bairro onde você mora, vocês, né, vê essa influência, como eu estou falando para vocês, que os povos, eles são diferentes. Você vê um japonês na rua, você vê um italiano na rua, né? Você conhece algum povo de uma outra origem que vive aqui no Brasil? Aí você vai responder, tá bom? Número 4. Cada povo tem seus costumes, hábitos, festas e idiomas próprios. Aí você vai responder a letrinha A aí. Como devemos nos comportar em relação a diferenças de costumes de cada povo, né? Como eu já falei com vocês, cada povo ele tem o seu costume, ele tem a sua diferença, né? A família ela é formada de um jeito e, né, nós devemos respeitar essa diferença, né? Porque se cada um tem o seu costume, ele tem a sua maneira de viver. Então, cabe a gente, né, respeitar a maneira que o outro, né, se comporta, tá bom? Aí você vai responder aí na letrinha A. Como que a gente, né, deve se comportar com a diferença do povo. Letrinha B. Como você espera que as pessoas se comportem em relação a algum costume de sua família, de seu e da sua família? Então, né, foi o que eu falei. Se a gente precisa respeitar a diferença do outro, a maneira como se comporta, a maneira como vive, né? Como você espera que as outras pessoas se comportem em relação à sua família, né? Porque se cada família ela vive diferente uma da outra, então como você acha que a outra pessoa ela deve se comportar vendo a maneira que a sua família ela se comporta e ela vive? Aí você vai responder aí, né, com as suas palavrinhas, tá bom? Então essa foi a nossa aula de hoje, só foi uma revisão sobre o que a gente já aprendeu, tá bom? Na próxima aula eu vou estar iniciando o capítulo 7 do nosso livro, tá? Um beijo
e até a próxima aula, tá bom?